Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Geraldo Magela, da Diocese de Uberlândia, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Caminho, aqui em Uberlândia, e venho hoje fazer com vocês a reflexão do Evangelho do dia, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 30. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, com este Evangelho, a Igreja nos propõe refletir neste final de semana sobre a Santíssima Trindade, a solenidade que celebramos neste domingo. Jesus, agora, neste relato que acabamos de proclamar, é a conclusão do Evangelho de Mateus, e Mateus não termina o seu Evangelho com a ascensão de Jesus aos céus, mas ele termina com este texto, onde Jesus faz a sua promessa que vai estar conosco até os últimos dias, até o fim do mundo. Esta é a grande promessa que Jesus deixa para todos nós, seus discípulos. É interessante notar que Jesus, hoje, ele volta com 11 discípulos a um monte e na Galileia. A Galileia é o lugar dos pobres, é o lugar que Jesus começou a sua missão. E agora ele retoma esse lugar justamente para mostrar a opção que Deus faz pela humanidade e faz especialmente pelos mais simples, por aqueles que são os preferidos de Deus. É interessante notar que Deus é aquele que não se basta. Deus foi se abrindo à possibilidade da criação e por isso coube ao Pai criar todas as coisas. É num ato de generosidade, é num ato de amor que Deus vai criando todas as coisas e vendo que tudo era muito bom. E assim, Deus, não se bastando, ele se abre à relação com ele sendo o único Deus, mas se revela em 3 pessoas. E ele vai se abrindo a esta relação com o Filho. Jesus, o enviado do Pai, tem a missão diferente do Pai, ele tem a missão de salvar. E Jesus vai salvando esta humanidade quando ele acolhe as pessoas, quando ele perdoa os pecadores, quando ele dá a mão para os caídos. Assim Jesus, o enviado do Pai, cumpre a sua missão salvífica. Mas Deus, que envia o seu Filho Jesus e que Jesus cumpre bem a sua missão salvífica, o Pai também derrama sobre nós o seu Santo Espírito. Ao Espírito Santo, Deus concedeu a missão de nos santificar. E é na missão, é no exercício da nossa vocação e da nossa missão, acolhendo, tendo abertura para acolher o Espírito de Deus, é que nós vamos nos santificando. E é por isso mesmo que hoje, quando Jesus lembra que ele tem a autoridade do Pai, e por isso ele envia os seus discípulos com esta mesma autoridade, ele está concedendo também aos seus discípulos a presença, a ação do Espírito Santo de Deus. E assim caminhamos, imbuídos deste Deus uno e trino. Este único Deus, mas que se revela em 3 pessoas, com missões diferenciadas, mas acima de tudo, com muito respeito entre as pessoas.
Por isso, a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor. Se voltarmos às cartas de São João, ele nos deixa claro que Deus é amor. E por isso, esse amor reina nesta comunidade que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esta Trindade existe justamente pela abertura do Pai, a possibilidade de, junto com o Filho e o Espírito Santo, vir e habitar os nossos corações. Por isso, celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é celebrar um Deus presente no nosso meio. É o próprio Jesus que promete que estará conosco até o fim do mundo. Então, o Deus que nós professamos a fé é este Deus que caminha conosco. É este Deus que fez morada entre nós. É este Deus que se revela nestas três pessoas, mas que é uma comunidade de amor. E esta Trindade precisa habitar os nossos corações. Por isso, nós somos hoje, através deste texto proclamado, que fomos enviados como discípulos. Isto indica que esta comunidade de amor é uma comunidade que deve gerar em nós este desejo de sermos também anunciadores do reino. Anunciando o reino através da prática da justiça, da verdade, dando esperança para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Então, Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele nos autoriza a falar em nome dele, imbuído do Espírito Santo de Deus, e por isso a nossa missão terá a eficácia que ele nos confere. Estamos alegres por celebrar este Deus uno e trino no nosso meio. Que haja em nós esta abertura suficiente para deixar habitar em cada um de nós esta Trindade Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.